meu nome é Rosane de Mello Santo Nicola, sou professora da disciplina de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos na Escola Politécnica. Nós vamos conversar a respeito do tema mapas conceituais. Por que vamos fazer isso? Vamos fazer o trabalho de estratégia de leitura com texto longo. E para isso vocês vão ler o livro Qual é a Tua Obra? O livro Qual é a Tua Obra, do autor Mário Sérgio Cortella, é um livro simples, nem necessitaria de você usar um mapa conceitual para poder entendê-lo. Mas vai ser a nossa estratégia para que você aprenda uma nova forma de ler, uma nova forma de fazer pesquisa, uma forma de criar textos prévios para uma exposição oral numa banca, criar textos prévios para fazer uma pesquisa, uma dissertação, uma tese ou um TCC. Então, vamos começar pensando como planeja a leitura um leitor exigente. Vamos iniciar pensando que para planejar a leitura do primeiro capítulo deste livro, eu não posso iniciar colocando no mapa conceitual apenas o título do livro. O título do livro não pode vir no centro do mapa. O mapa vai ser construído por um programa. E esse programa é um programa do computador, programa CMAP, Conceptual Map, e você vai utilizá-lo depois que entender o processo de seleção de palavras-chave e entender o processo de organização do mapa. Depois sim poderá usar o programa. Você terá que construir o plano de leitura observando o sumário do livro. O primeiro ponto é entender em quantas partes está distribuído um livro que você vai ler. Então, este livro está distribuído em 3 partes. A primeira parte se chama gestão, a segunda parte se chama liderança e a terceira parte, ética. Então, a pergunta do autor é, qual é a tua obra? E para isso ele vai dizendo, é preciso que você tenha gestão, é preciso que você tenha liderança e é preciso que você tenha ética. Nós vamos ler o capítulo de gestão. No capítulo de gestão, o sumário está dividido em 11 partes. Um leitor experiente faria um plano, usaria uma folha A3 e teria que usar as 11 partes distribuídas na folha para fazer a leitura de todas essas 11 partes em uma única frente da folha. Por que isso é importante? Porque os mapas conceituais definem aquilo que os olhos são capazes de memorizar enquanto leem. É uma espécie de fotoleitura. Então, não podemos mudar de folha ou usar o verso da folha enquanto o capítulo não acabar, enquanto a parte do livro, neste caso, não acabar. Vamos então pensar no plano inicial que você tem que construir para fazer a primeira parte da leitura. Então, antes de abrir a leitura do texto, você abre o sumário e olha para o sumário e vai trazendo para o texto, para o mapa, a seguinte questão. No centro do mapa estará o título da parte que você vai ler. Gestão. Em torno desta palavra-chave, que é a gestão, você vai abrir fios. Nós dizemos fios porque no programa basta que você passe o mouse e vai aparecer os fios. Mas aqui nós precisamos que os fios sejam colocados de forma que eles fiquem abertos e eu possa colocar uma palavra. Essa palavra é a palavra de conexão. Nossas relações mentais das ideias que fazemos são todas estabelecidas por palavras que fora do texto não têm sentido algum. Por exemplo, a palavra que. O que significa que? Para um surdo, que não existe. Porque ele nunca recebeu dentro da língua esse termo. Então, ele terá dificuldade para aprender a segunda língua, que não é a Libras, no caso. Ele aprende Libras, mas no momento em que ele vai usar a segunda língua, que seria o português, ele terá dificuldade para usar a conexão, porque ela não é um termo que possa ser significado. Ele é um termo que significa o outro termo. Ele é um termo que relaciona um termo com o outro. Exatamente no mapa, nós vamos colocar o título da parte,
e os outros títulos de cada capítulo que o autor construiu. O autor organizou um plano para escrever e nós vamos organizar um plano para ler, para acompanhar o pensamento do autor. Dentro dos retângulos, a regra mais básica é só palavras do livro, isto é, só palavras do autor. Fora do retângulo, nestes espaços, só palavras do leitor. E essas palavras do leitor são palavras não com ideias do leitor, mas com relações lógicas, termos que na língua nós dizemos coesivos, termos de costura de texto, como que, e, então, portanto, o qual. Esses elementos coesivos é que fazem a relação lógica das ideias. E você terá que mostrar como leitor que enquanto lia, estabeleceu relações lógicas entre as ideias do autor e as suas. Então, o mapa conceitual é a representação da sua leitura como um diálogo entre o texto, o autor, e você, como leitor. Então, observe, você precisará fazer a relação entre o título Gestão, colocando no mapa, antes de começar a leitura, o seu plano. 11 títulos foram colocados. Mas, professora, eu tenho que colocar os 11 títulos no sentido horário? Não, você tem que colocar os 11 títulos em torno do centro da palavra gestão. Não é de cima para baixo, como você costuma fazer um esquema, por exemplo, mas é do centro para as laterais. Então, você terá que organizar gestão, 11 fios em volta desse retângulo. Lembre, não é um quadrado e não é uma nuvenzinha, não é um desenho, é sempre retângulo. O retângulo gestão vai ter então os 11 títulos em volta, na posição que você optar. Portanto, o mapa conceitual é também o desenvolvimento da inteligência espacial, o usar bem o espaço. Isso não é importante para a língua? É. Nós estabelecemos relações lógicas com as informações que temos, sempre em algum espaço. Seja no mural, um quadro, a tecnologia, o slide. E você, que é da área da Escola Politécnica, pertence a um modelo mental extremamente preocupado com o espaço. Você vai desenvolver projetos, você vai desenhar, você vai representar. Então, você precisa já iniciar isso na leitura, na pesquisa. Gestão, aqui eu deixei um retângulo em branco para que a gente complete, mas ele é o primeiro. O primeiro título que nós temos sobre gestão tem o título Em Busca de Sentido. O título Em Busca de Sentido só terá sentido pelo autor quando você abrir o texto e perceber que ele tem um subtítulo longo, que tem o nome de chamada. A chamada é como numa reportagem, numa revista, num artigo de opinião, em que você encontra um subtítulo mais longo abaixo do título e antes do texto completo. Esse subtítulo ajuda o autor a explicar para o leitor qual é o objetivo dele naquele capítulo. Então, é muito importante que você, como aluno, leitor, perceba o valor do título. Normalmente, as pessoas pensam que título é a deriva, é a escolha do autor. Títulos são objetivos do autor. O autor está dizendo para o leitor, minha meta, ao terminar este livro, ou este capítulo, ou esta parte, é apresentar este aspecto, e que ele apresenta no título. Se o título dele for uma metáfora, por exemplo, e tem gente que se acha, esta é uma expressão popular. O subtítulo é uma exigência para que o leitor possa entender, pelo menos na vida acadêmica. Então, o autor, o professor Cortella, quando escreve o livro, é livre para criar os títulos, se forem títulos de expressão popular, de metáforas, ele vai criar um subtítulo para explicar para o leitor qual é o objetivo dele com a leitura. Então, há sim, abaixo de cada subtítulo, esta chamada em itálico que você terá que selecionar palavras-chave. Por exemplo,
Vamos iniciar com o primeiro título, Gestão em busca de sentido. A primeira coisa que fazemos logo depois de colocarmos todos os subtítulos é fazermos as conexões de cada um dos subtítulos com o título central. Por que temos que fazer isto? Porque nós podemos perder o sentido das relações entre as partes com esta parte maior. Quando nós lemos fragmentadamente e não construímos um registro por escrito, por isso a gente diz, lê melhor quem lê com um lápis na mão, porque a pessoa registra. Algumas pessoas no passado registravam só sublinhando no livro, destacando, marcando aquilo que elas consideravam importante. Mas leitores sem objetivo não têm nenhum resultado muito fidedigno. Não vão poder usar aquele conhecimento com mais clareza do que aqueles leitores mais exigentes que são capazes de voltar ao trabalho que leram há um ano, por exemplo, e resgatar com toda a qualidade aquilo que fizeram de leitura. Isso interessa a pesquisa. Então é desse tipo de leitura que estamos falando. Gestão. E em busca de sentido, que relação você poderia fazer para conectar? Este é o papel do leitor, o seu papel. Colocar a relação do termo geral, gestão, com em busca de sentido. Então, usamos os verbos de dizer. O que são os verbos de dizer? Os verbos de dizer você estudou conosco quando trabalhou com resumo. Verbos de dizer significam os verbos dicende, que o italiano, o latim, dizem que é dar com um verbo a introdução da voz do outro. Isto, na academia, é fundamental. Quando eu digo, segundo o autor, eu não estou usando um verbo de dizer, mas quando eu digo, Cortella afirma, isto é um verbo de dizer. Então você vai usar os verbos de dizer para fazer a relação inicial dos títulos, porque isso te ajuda a construir o seu trabalho acadêmico depois. Gestão inicia com. Eu usei uma abreviatura. Os mapas conceituais permitem que você use siglas, abreviaturas, sinais matemáticos, símbolos nas conexões, nunca dentro dos retângulos. Voltando à regra básica. Nos retângulos, palavras do autor, retiradas do texto. Fora dos retângulos, conectores e verbos de dizer que pertencem à escolha do leitor. Então, nós temos, gestão inicia com em busca de sentido. Poderíamos depois ir para tripalium e poiesis. Gestão segue com tripalium e poiesis. Outro verbo que poderíamos colocar, gestão continua com e tem gente que se acha. Mas aí você vai pensar assim, então eu tenho que pôr verbos de dizer em todas as partes, toda vez que eu for fazer a conexão? Não, só no começo. No início, entre a parte, o título da parte e os subtítulos, é preciso estabelecer esse verbo de dizer para fazer as ligações. Quando você for iniciar a leitura, você vai encontrar então essa chamada. Ela tem então um texto e você vai ter que selecionar. Porque a mesma coisa acontece com títulos muito longos. Títulos muito longos, com mais de 7 ou 8 palavras, precisam de seleção de palavra-chave. Você não vai poder copiar o título. Então vamos fazer já esse exercício, lendo aqui o subtítulo que você tem na parte em busca de sentido. Enxergar um significado maior na vida aproxima o tema da espiritualidade do mundo do trabalho. Isto o autor está dizendo que é a sua meta ao escrever essa parte do capítulo. Então, vamos pensar assim. Em busca de sentido não é a mesma coisa que dizermos enxergar um significado maior? Enxergar significado é a mesma coisa que em busca de sentido. Então eu descarto, porque uma das regras básicas do mapa é não repita informações. O autor, num livro, repete muitas informações porque ele busca ter clareza, ele busca ter fortalecimento de informação, ele busca ter a repetição como uma estratégia argumentativa de convencimento.
Você, como leitor, construindo uma pesquisa, um plano de leitura, não pode repetir informações. Então, a expressão enxergar um significado maior é o mesmo que em busca de sentido maior, em busca de sentido que é o título. Escolhemos então o quê? Substantivos. Palavras como espiritualidade são importantes. Verbos, palavras como aproxima o tema da espiritualidade, eu preciso da palavra espiritualidade. Não preciso da palavra tema, porque tema eu deduzo. Então, muitas palavras-chave estão próximas de palavras que são inferíveis, que dedutíveis, facilmente dedutíveis pelo leitor médio. Então, temos aqui a expressão aproxima o tema da espiritualidade. Então, vamos escrever aqui, aproxima a espiritualidade do quê? Do mundo do trabalho. Essa é a expressão que vai indicar a meta do autor com o título Em Busca de Sentido. Então, nós vamos, aqui no retângulo Em Busca de Sentido, abrir campos para começarmos a ler essa primeira parte. Os campos podem ficar em torno de todo o retângulo. De modo algum, você pode fazer um mapa sem estar linear, correto, caprichado, com uma apresentação que qualquer pessoa possa compreender. Então, você não pode desenhar retângulos tortos, escrever texto torto, por isso estamos trabalhando com lápis no momento. Mas esperamos que você use o programa. Né? Com o programa CIMAP, você poderá digitar. Então, vamos fazer aqui um retângulo e vamos colocar a chamada, que nos dá o objetivo mais claro do capítulo todo do autor. As palavras-chave seriam aproxima a espiritualidade do mundo do trabalho. Então, vejam, não é possível fazer um mapa com qualidade, porque você vai depender dessa gestão do papel, da qualidade que você tem com o tamanho da sua letra. Se sua letra for muito grande, os retângulos muito grandes, em pouco tempo você não tem mais espaço. Então, você precisa escrever pequeno, mas legível, com qualidade. Por isso, o mapa, usando o programa, pode te ajudar mais. Vamos voltar para ver se temos sentido para fazer a última ligação com a chamada. Parte, gestão, título da primeira parte, Em Busca de Sentido, e a chamada, que vai nos dar o objetivo. Leitores exigentes têm objetivo, e com o objetivo você vai poder selecionar melhor as ideias mais importantes. Então, vamos fazer a ligação. Voltamos para o centro do mapa sempre, para poder fazer o caminho todo e perceber se tem conexão. Gestão inicia com Em Busca de Sentido, que aproxima a espiritualidade do mundo do trabalho. Vamos às perguntas? Até o momento a professora falou a respeito da parte introdutória, né, do título, do subtítulo. Mas como que a gente faz a leitura do texto? A leitura do texto eu não posso fazer no livro Qual é a Tua Obra, porque essa é a sua tarefa. Mas nós vamos, no próximo vídeo, discutir a leitura de um texto de 2 partes curtas, para que você possa entender como trabalhar com o conteúdo do texto, porque realmente aqui eu só falei sobre a parte de títulos e introdução. Nós vamos trabalhar com 2 partes de um outro exemplo, de um outro livro. E vocês vão poder fazer a transposição para cá.